Então, olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso aulão, nosso último dia da semana de aulões, né? Aí estou eu, professor Expedito, aqui, ó, chafolim chavoso colorado do Mago, para conversar com vocês hoje sobre física, tá? Estou enxergando alguma coisa com esse óculos? Não. Para quem está vendo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei onde vocês estão, mas está vendo gravado. Para quem está ao vivo, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Deixa eu pôr meu óculos, porque eu sei que tem gente digitando no chat, eu não enxergo nada. Verdade seja dita. Ser cego é um grande problema. Aí agora eu consigo entender o Thiago, me deu boa noite, Thiago. Como é que você está, meu querido? Agora eu consigo ler, Thiago. Antes eu não estava te vendo, não. Antes foi complicado, foi complicado. Aí eu pego, eu sou uma bola. Põe um óculos que é duas bolinhas para ficar combinando. E aí, Linduzão, como é que você tá, meu querido? Então, gente, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu diminuir minha câmera, porque eu sou bonito, mas não preciso ficar olhando pra minha cara demais. Senão cansa a minha beleza. Você vê que ela já tá bem desgastada. Eu tinha uma beleza que vai estar bem desgastada, né? Que experiência aqui, ó. É desgaste da beleza, já também vem junto, né? Então, gente, hoje o tópico que eu escolhi é o quê? Calorimetria. Expedito, mas a gente... Quem é aluno já viu calorimetria. Expedito, mas é um tópico. Gente, é um tópico, igual eu estava falando aqui no off, que o quê? Se você sabe, você garante no PISE uma fechada e parte de uma aberta no mínimo. Uma fechada e parte de uma aberta. Por que, Expedito? Porque cai. É um tópico que pode... É um tópico muito versátil, né? Tá? É um tópico extremamente versátil. Então, assim, se você entende isso, você já garante pontinho ali no piso. E detalhe, eu sei que esse ano muitos vão fazer como treineiro, né? O Enem. O que acontece? Se você vai fazer como treineiro, pô, é um tópico que no mínimo 2 questões todo ano. Todo ano 2 questões. Ano passado foram 3, tá? Uma foi anulada, beleza, mas foram 3. E a que foi anulada dava para fazer. Essa que você vai dar aula no intensivo, com certeza, Duduzão. Vou estar lá, com toda certeza. Tá? Dudu, todas, nas 3. Todas as turmas. Fiz em 2 de todas as turmas. O jogador tá em campo, filho. O jogador vai para campo. Entendeu? Aqui, ó, com toda a beleza e pompa. Tá? Pessoal, para quem não me conhece, quem sou eu? Esse quem vos fala, ó, barba mal feita. Não, aí no extensivo não, Thiagão. Extensivo não, mas eu apareço de vez em quando nos madrugadão, né? Tá? Não, eu vou fazer a pose, Meu martelo tá aqui para eu fazer a pose. Isso, ó, sou eu, né, gente? Expedito. EXP para os mais íntimos, coisa de todos os meus alunos, vai chamar de ESP. Expedito fica muito formal, eu não gosto muito do nome, né? Sou professor de física, amante de física, eu vou falar de física sempre que puder. Inclusive, comentei de física no aulão. Para quem fica preocupado, que depois teve gente que me perguntar, Expedito, como que tá o piso? O piso tá bonito, tá bom, tá? Sou amante de animais, cadê? O meu Pico que estava por aqui até agora sumiu. Sou amante de protetor de animais. Sou graduado, pós-graduado em física, tá? Estou pós-graduado em física. Não gosto de fofoca, apenas comentários da vida alheia. Então, se no meio da minha aula a gente fizer uma fofoquinha e outra, é sempre bom. Amante de todo tipo de animal, modo Antônio. Todo tipo de animal, cara. Sou protetor de animais, inclusive. Só não paro de comer bacon porque realmente é muito bom. Eu não consigo ser vegano. Mas, por exemplo, eu não aceito, eu não vejo matar, beleza? Só não consigo, né? Sou viciado em pijama. Para quem for ter aula comigo aí agora no intensivo, quem já teve, quem tá tendo no extensivo, sabe, não repetiu o pijama uma semana, gente. Vai ter uma coleção de pijamas, segundo meus alunos, sou viciado. Eu acho que ter 18 pijamas não é ser viciado ainda. Viciado é de 20 para cima, não cheguei nesse nível. Mas tem ali o hiperfogo em pijamas, né, lá? Mas são 18, só 18 eu acho que não chegou no nível de vício ainda não, tá? E assim, os alunos sabem, inclusive o pessoal do extensivo e do intensivo,
Eu vou mandar depois para todas as pessoas extensivas que não tem aula comigo. Eu vou mandar também. Ih, rapaz. O Siri começou a falar comigo aqui. Você vai falar? Bicho doido. Pessoal do extensivo e do intensivo, eu vou enviar depois para vocês. Eu gosto de estudar tal, estudar a prova, tudo. Vou enviar para vocês. Eu tenho planilhado quais questões, quantas questões de cada tópico, que ano que caiu, se foi na aberta, se foi na fechada, eu tenho isso tudo. Vou mandar. Eu tenho uma lista com todas as fórmulas difíceis, vocês vão ver, tá tudo bonitinho, organizadinho. Vou mandar também. Tudo que eu vou mandar para vocês, tá? Tava até acabando, aproveitei as férias até para acabar de organizar aí, já que eu não podia dar aula, né? Já que eu não podia dar aula, aí eu vou fazer outras coisas, tá? O Vitor perguntou, vai cair hidrostática? PISM 2 cai hidrostática, Vitão. Cai hidrostática é um dos tópicos que não deixa de aparecer em um ano, tá? Não deixa de aparecer em um ano. Davizão, tem uma lista só com as fórmulas? Sim. Eu tenho uma lista, eu mando para todos os meus alunos, todos os alunos do cursinho, né? Com todas as fórmulas de física, viu? Explicando o que é cada letrinha, qual é a unidade do sistema internacional, bonitinho, cara. Mando todo ano. Depois eu vou mandar, eu mando em todos os turnos. Ano passado eu mandei no PISM 1, que era meu aluno do PISM 1 ano passado, sabe? Esse ano eu vou mandar também para o pessoal do PISM 2. Ano que vem, PISM 3, eu mando Enem, eu mando para todo mundo. Tá? Junto com a hidrodinâmica, Thiagão. Só que hidrodinâmica o PISM não gosta muito, viu? E olha só. O que nós vamos ver hoje? Calor. Já falei, transmissão de calor. Calor sensível latente, principalmente. Equilíbrio térmico. Foco principal, transmissão de calor, calor sensível latente, que é o que o PISM gosta. Equilíbrio não entra tanto, tá? E aí, gente, eu não vou nem falar disso aqui, porque assim, vou falar a verdade. Isso aqui vocês já sabem. Ó, ano que vem não, daqui a 2 anos que vai ter que mudar. O Kaique vai aparecer aqui no cantinho, é o Kaique aqui, ó. Kaique vai estar aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Kaique. É como que? Aí aqui vai aparecer o Pedrão, ó, o Pedrão aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, a Julinha, ó, a Júlia aqui, ó. Tá vendo? O IG vai estar aqui, ó. O IG não vai voltar, não. O IG que tanto me perturba, o IG vai estar aqui, ó. Esse não é o IG, esse não é o IG do PISM. Esse é o IG, mas não é o IG. Por que o IG tá no PISM 2? Ô, Elisa, ó, a foto vai estar aqui, Elisa. Não, agora eu assustei. É porque tem o IG do PISM 1, cara. Que ele é apaixonado na Helena. É um casal do curso que eles são um casal, mas não sabem que são um casal, entendeu? Mas é do PISM 1, ele é do PISM 1. Não é PISM 2, não. Ó, o Gustavão. Sua foto vai estar aqui, ó. Foto do aluno, hein, gente? Por que aqui? Essa foto sempre se renova, a gente não tem como a gente colocar todos. Dudu e Helena do PISM 2? Ah, essa dupla eu não sabia, não, Bia. Essa daí depois você me conta, essa foto depois você me conta, viu? Ó, vai ter uma foto vocês tudo aqui. Porque a gente vai variando, gente. Todo ano a gente vai mudando. Porque não tem como colocar todo mundo aqui. É muito aluno, é muita aprovação. É mais de 20% dos aprovados do PISM, né? Então não tem como. Não tem como. Não, Pedro, fofoca é sempre bom, viu, Pedro? Mas gosta de fofoca. E, gente, já sabe, aquele padrão, né? Quer receber uma listinha aí? Esse Tio Expedito deixou bonitinho lá com o Vitão, né? Para o Vitão organizar com o Mago. Tá? Então, olha só. Aqui. Deixa eu ver se já está lá. Quem quiser postar aquela fotinha marota do Tio Expedito. Ó, quer com martelo de verdade? Não, esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais bonito, ó. Foi, postou aquela fotinha, marcou o curso do Mago e mandou lá no WhatsApp do Mago uma print que marcou, que postou nos stories, ganhou a listinha de física. E hoje a listinha de física e de português, viu? Que isso, G? Nem esperou fazer pose, pô? Nem esperou? Ó, minha pose é clássica, a pose clássica, tem que chegar pra trás, ó. Assim, que assim, fica mais fofo, ó. Tá vendo? Ah, pode ficar mais bonito. É difícil ficar bonito? É. Mas, o Anônimo, vamos parar de cantar as meninas. O Anônimo tá tirando pra tudo que é lado. Maria Paula, o Anônimo tá apaixonado por você, Maria Paula. Não, o Anônimo tá apaixonado. O Anônimo.
Vou fingir que não ouvi. Tá certo, Maria Paula. Deixa ele. Vai ignorar. Não, eu vou fechar o anônimo, depois eu abro o anônimo de novo, porque o anônimo tá muito usado. Vou deixar o chat aberto, se começar a dar confusão, eu fecho um pouquinho, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar de calorimetria. E a gente já começa com uma pergunta muito, 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 muito simples. O que é calor? O que é calor? E aí? O que vocês acham que é calor? Fogo? É. Energia. 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 Nossa, Elias cravou. Energia térmica, Elias, Yasmin. Calor, gente. Sempre que nós falarmos de calor, é energia. Beleza. Mas é uma energia bem específica. É uma energia térmica em trânsito. Como assim? Ela vai de um ponto para outro. Vai de um ponto para outro. Energia cinética, ATMC. Energia cinética das moléculas, isso é temperatura, cara. Energia cinética, agitação das partículas, né, como a Maria Antônia disse, isso é a temperatura. Tá? Então, o calor é essa energia, né, que as partículas têm passando de uma para outra. Por isso, energia térmica, que aí vai passar de forma térmica, em trânsito. De onde para onde? Do mais quente para o menos quente. Que é isso, professor? Sério, sério. Ah, professor, então se eu tirar a camisa no frio, eu vou lá fora aqui, ó, e tipo, tô em Lima Duarte, vou ali em Lima Duarte, lá de fora de casa, tira a camisa, o nosso começa a esfriar. Quer dizer que o frio tá me abraçando ali, ó, o frio tá tomando conta? Não, eu que tô perdendo calor. Eu que tô perdendo energia. A energia tá saindo do meu corpo, que tá mais quente, e indo pro meio externo. Isso é energia, isso é calor. Vai do corpo mais quente para menos quente. Então tome muito cuidado com esse detalhe. Beleza? Gente, quando a gente fala em calor, o que acontece? Precisa de energia. Precisamos. Por isso eu tô no 260 aqui por isso. Então vamos lá. Quando a gente fala de energia, tá? A unidade de medida básica de energia é o quê? É o quê? A unidade de medida básica. Joule. Obrigado quem já falou Joule. Joule, que é o nosso J. Isso daqui, gente, no Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Exatamente, Tiagão. Mas a gente vai chegar nesse ponto, também. Tá? Joule. Porém, quando a gente começa a falar de calorimetria, é extremamente comum, é extremamente usual aparecer energia em calorias. Calor. E aí, o Murilão me perguntou, quilocaloria é outra? Murilão, quilocaloria é uma variação da caloria. É um múltiplo da caloria. Igual tem lá o metro, não tem o metro? Metro e quilômetro, não tem? Não tem? Metro, toma. É a mesma coisa, tem caloria, então tem quilocaloria, tem milicaloria, por exemplo. Exatamente, Elias. Quem quer saber conversão, detalhe, não precisa saber. Precisa saber? Não precisa, professor. Já estou avisando aqui, ó. Quem quiser saber a conversão, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Preciso saber? Não. Por quê? É um valor aproximado. Então, se a prova, exato, Igê. Então, se a prova ela quiser que você converta, ela vai te ensinar. Sabe por quê? Posso contar um segredo? Normalmente ela fala para considerar 4. Tá? Normalmente ela fala para considerar 4. K igual a 1000, exato. Rapidinho. Posso fazer um adendo aqui? Já que eu vi vocês falando do quilo? Posso? Vou duplicar esse slide aqui. Eu não quero um slide a mais. Quero uma página em branco. Uma página em branco é o que eu preciso ter. Legal. O que acontece, gente?
Quando nós falamos de física, quando nós falamos de física, uma coisa extremamente importante, né, é unidade de medida. Então, aqueles prefixozinhos, gente, vai salvar vocês demais da conta nas provas. Qualquer prova que você fazer, tanto física quanto matemática, até mesmo em química, tá? Esse ano também ajuda a lembrar aqueles prefixos que eu comentei, lembra? Quilo, hecto, deco, aí vem a base desse, cente e o milho. Se você lembra esses prefixos, gente, e lembra a conversão, é extremamente. Nossa! Tá podendo falar palavrão? Tá podendo falar já, Larinha? Tô permitido pelo horário? 7h24? Não sabia que 7h24 estava permitido, não, né? Como que eu lembro, professor? Ah, não tem como, né? Ó, os prefixos. Quilo, hecto, deca, desse, cente, milho. Isso vai te acompanhar pro resto da sua vida enquanto tiver prova. Tanto de matemática quanto de física. Tá? Então, como que eu vou lembrar os prefixos? Só se lembrar, gente. Ó. Cagada, mole, deixa, melado. Boa. Você lembra os prefixos tudo. Professor, serve para tudo? Serve. Igual o nosso amigo perguntou, quilocaloria. Ó um K. Ah, professor, então se eu posso falar, por exemplo, de calorias, tem. Quilocalorias? Tem. Tem hectocalorias? Tem. Tem decacalorias? Tem. Tem o decicalorias, tem o centicalorias e tem o milicalorias. Tem todos. Ah, vou falar de massa, quilograma, hectograma. Então isso daqui, gente, vai acompanhar vocês. Professor, como é que eu posso lembrar a forma rápida de converter? Lembra, ó. Se anda para... Eu acho que se eu aponto para lá, eu estou apontando para o lado errado. Se anda para a direita, porque eu esqueci que está espelhado. Se anda para a direita, e o direito é um desses dois lados que eu estou apontando, que eu não lembro qual que vai ser aqui para vocês. Não sei se eu tenho que contar para lá ou para cá. Se eu vou para a direita, o que eu faço? Divido por 10. Se eu vou para... Ah, troquei. Fui falar, troquei, tá vendo? Se eu vou andar para a direita, eu multiplico por 10. Se eu vou andar para a esquerda, aí nós faz o caminho oposto, nós divide por 10. Aí nós divide por 10. Tranquilo? Mas vamos voltar para a aula de hoje. Aqui são detalhezinhos que é legal, mas não se esqueça das conversões, tá? Então vamos voltar para cá. Então, unidade no Sistema Internacional de Energia, calorias. Professor, mas eu conheço calorias lá da minha garrafa de Coca-Cola. Que se é uma Coca zero, olha, vocês não vão ler, mas aqui tá calorias, ó. 0 quilocalorias. Ah, é a mesma coisa essa caloria? É. Caloria é energia. Tá? Caloria é a unidade medida de energia. E a energia, ela não se perde e nem se cria. Ela só se transforma. Então aquela energia pode ser transformada em energia térmica também. Se a gente quiser. Tá. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui então. Ela passa de um lugar para outro. Beleza? Beleza? Calor, energia térmica em trânsito de um corpo para outro. Tranquilo até aqui, não tá? Não tá? Sofre. Mas se ela vai de um lugar para o outro, como que ela vai passar de um lugar para outro? 3 formas. 3 formas básicas dela passar. 3 básicas. Vocês conhecem as 3? Conhece as 3? Todo mundo conhece? Professor, quais são? Condução, convecção e radiação. Professor, então, ó, palavra-chave de cada uma. Palavra-chave de cada uma. Condução. Condução, gente, é através do contato. Acontece quando a gente encosta objetos com temperaturas diferentes. Meio material. Condução, você vai lembrar que acontece nos sólidos. Falou em meio sólido, estamos falando de condução. Ah, professor, mas é só condução? Pode ter outros.
Exatamente, Vitor. Sabe por quê? Posso explicar como isso funciona? Pensa só. Você tá num show animadão, ó. Fluxo de calor perfeito. Olha só. Você tá num show animadão. E aí tem uma pessoa lá parada no meio. E ao redor tá todo mundo pulando. Você concorda que mesmo que essa pessoa não queira, ela vai começar a mexer? Concorda? Que ela vai começar a mexer? Concorda? Por quê? Os que estão mais animados, estão mais agitados, vão transferindo a energia da agitação deles para o outro que também parado. Isso acontece, através de encostar. Então, o gelo na mão, a panela no fogo, tem os três, mas, por exemplo, a panela, aí você pega a colher de arroz e coloca ali, ó, encostado na panela. Condução. Às vezes a panela está quente, tu mete a mão na panela. Condução. Passa de um corpo para outro através de condução. Condução envolve meios sólidos e está a ver com contato. Beleza? Beleza? Palavra-chave. Contato, sólidos. Convecção, prof. E convecção? Convecção, você vai pensar que só acontece nos fluidos. Beleza? Fluido é o quê? Líquidos e gases. Ó, vou até grifar isso aqui para mais fácil, não consigo escrever, não. Só acontece nos fluidos. E o que acontece? Pera, nós colocamos o ar-condicionado em cima, não é? Não é? Melhor, vamos pensar melhor aqui. Exato, Alicia. Já viu quando você coloca a água para ferver? Do nada parece que ela está girando? Parece que está até girando. A gente fala, por exemplo, de convecção lá na geografia, né? Corrente de convecção. O que é essa convecção? São um belíssimo exemplo, então. Física purinha. Por isso que eu falo, a física está em todas as matérias. Porque isso aí, ó, que a gente fala, né? Da convecção, a gente vê lá na geografia. Olha só que legal. Movimento de massa dos fluidos. Exato. Sabe o que acontece? Quando a gente esquenta um objeto, a gente fala disso em dilatação, né? Inclusive, é uma matéria de dilatação. Quando nós esquentamos um corpo, a tendência dele é aumentar de tamanho. Quando nós esfriamos esse mesmo corpo, a tendência é diminuir de tamanho. E quando a gente vai lá na hidrostática, lá atrás, que a gente lembra, olha, densidade... Opa! Eita, careta! Densidade é massa sobre volume. Isso aqui é uma coisa que a gente fala. Igual o meu piso. Alice, graças a Deus arrumaram, tá? Graças a Deus arrumaram, viu? Não, eu fiquei, ó. Pior foi na turma do Enem, que foi ao vivo. Ao vivo ainda. Mas pelo menos arrumaram. História, depois no final da aula eu conto a história, gente. Eu conto a história, tem vídeo. Mas olha só. Quando a gente fala de densidade, né? Que é lá no início da hidrostática, é massa sobre volume. Então, quando nós aquecemos o corpo, ele dilata. Mas a quantidade de massa, ela se mantém a mesma. Então, pensa, a massa se mantém a mesma. Só que o volume aumenta. O que acontece com a densidade, gente? Vamos pensar numericamente falando. O que vai acontecer com a densidade? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Inversamente proporcional. E aí, como que funciona a questão de quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo nos fluidos? O mais denso fica embaixo. O menos denso fica em cima. Por isso, aquela brincadeira do afundo ao boia é só você tentar analisar a densidade. Então, o corpo mais denso fica embaixo, o menos denso em cima. Então, o que acontece? Exato. Porque quando eu esquento aquele objeto e ele aumenta de volume, ele diminui a densidade. Como ele fica menos denso, ele vai para cima. Então, é isso que a convecção faz. O quente, ele é menos denso, então ele sobe. Aí fica quente, sobe, frio, desce. Quente, sobe, frio, desce. Nosso querido Tchacabum já cantava. É que convecção todos já conhecem, é que o quente sobe e o frio desce. No exemplo da água, por exemplo, você pode reparar, Giovana, quando você vai em lugares mais fundos, onde a água é mais funda, por exemplo, que você vai nadar, em cima a água está quente, embaixo está mais fria. Tá? A água, ela tem uma particularidadezinha própria dela, que é a questão da dilatação anômala. Mas, ainda assim, dá para a gente perceber isso, viu? Ainda assim, dá para a gente perceber em grande parte. Cecília, tu gosta do contra, né, Cecília? Tu gosta da dilatação anômala da água. A água ela é do contra, a água é uma coisa do contra. Tá? Então, falando em convecção,
você vai pensar em fluidos, e aí você lembra que a gente sobe, frio desce. É isso que vai formar a questão das brisas. As brisas marítimas, as brisas que a gente tem, as correntes de convecção, tudo isso tá aqui. Olha, eu não. Como colocar o gelo? Vai ver transmissão de calor, condução. Sim, da mão pro gelo, exatamente. Da água ferver é a mesma coisa, Giovana. Por isso que quando a gente quer ferver uma água, a gente põe fogo onde? Na parte de baixo, né? Eu não ponho fogo na parte de baixo, né? Aí eu esquento a parte de baixo, o quente sobe e o frio desce. Aí eu esquento o que desceu, sobe e desce. Então o que é essencial gravar para conexão? Falou em fluido, Murilão. Falou em fluido. Falou em fluido. Estamos falando de convecção. Fluido, convecção. De cara, tá? E aí você pode lembrar de outra coisa aqui em convecção? Ficou assim, ó. É isso aqui, ó. Eita, eu ponho de vermelho sempre. O quente sobe, o frio desce. Aí você vai lembrar do Sarinha. Cai bastante, viu? Cai bastante. Tá? Cai bastante. Eles gostam dessa teoria. Caiu ano passado, exatamente. Eles gostam dessa teoria. Tá? Fechado, fechado. Teoria só cai no fechado no PISM 2, Sarinha. O PISM ele não é muito de teoria nas abertas. Nas abertas ele gosta de cálculo. Eu vou falar assim para vocês, ó, e olha o que eu falei. Eu analiso todas as questões do PISM. Só caiu teoria uma vez aberta. Exatamente, Maria Antônia. Exato. Só veio uma vez aberta, foi termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, no ano de 2017. 2017 ou 2018? Tô tentando lembrar. 19? Puxa, agora não lembro. 19. Foi 2019. Que é a questão do êmbolo. Isso mesmo, foi a questão de 2019. Teve na segunda lei. Foi basicamente na segunda lei. Teoria. Só caiu garrafa térmica uma vez, seu Pedrão. Garrafa térmica só caiu uma vez, cara. No PISM. No PISM só uma vez. Tá? Inclusive, a questão tá aqui pra gente. Tá? Porque ela pode aparecer. Tem um tempo que não aparece, ela pode aparecer sim pra gente. Mas vamos lá. Então, convecção, estamos falando de fluidos. Né? Estamos falando de fluidos. E a gente fala quente sobe, frio desce. Quente sobe, frio desce. Tá? E aí, radiação ou radiação, vamos pensar que a distância, como o nosso amigo disse, é uma transmissão que acontece através de ondas eletromagnéticas. Então, falou de onda, transmissão através de ondas, estamos falando de convecção. Professor, tá. Detalhe perfeito, G. É a única que pode ocorrer no vácuo. É a única que pode ocorrer no vácuo. Porque ela não depende de meio material. Ela não depende de meio material. E sabe o que é o mais legal? Sabe o que é o mais legal? Todo corpo que tem temperatura diferente de zero pode emitir radiação. É o que acontece com o calor do Sol. Todo corpo pode emitir radiação. Professor, então por que às vezes a gente não sente? Porque a gente está na mesma temperatura ou porque a gente está mais quente, aí não faz sentido a gente receber. Mas pode. Você, por exemplo, gente, quem nunca chegou perto de alguém que estava ali, ó, com febre, só de chegar perto, ó, sentiu que a pessoa estava mais quente, radiação, tá? Sim. Explica por esse conceito, aí, Rafa, neste caso, né, coloca o líquido quente, copo de vidro, e teoricamente ele está frio. Isso a gente explica por dilatação, sabia? Isso é pura dilatação, Rafa. É porque termologia é um termo muito amplo, mas a gente explica isso por dilatação, Rafa. Sabe por quê? Quando você esquenta o objeto, ele vai aumentar de tamanho, não é? Se você colocar algo extremo, tipo, o copo está frio, o copo está muito frio, concorda? Então ele está no tamanho menorzinho dele ali. Do nada você botar algo muito quente, ele vai querer dilatar muito rápido. Ele estava encolhido, quer crescer. Aí ele trinca. Há um rompimento na tensão das moléculas aqui. Aí trinca. Tá?
É. Maria Antonieta, é muito simples. Quando você chega perto de uma pessoa que está com febre, já reparou que às vezes só de você chegar perto já sente que ela tá mais quente que você? Por quê? Porque ela emite radiação térmica. Ela está emitindo ali ondas de calor, ondas eletromagnéticas de calor. Então, radiação térmica, nós estamos emitindo. Só que outras pessoas às vezes não sentem que está na mesma temperatura. Entendeu? E aí, detalhe, eu vou responder algumas perguntas ali, mas detalhe: radiação e irradiação. Tem diferença? Tem. Eu tenho que saber? Não. Se aparecer na sua prova radiação ou irradiação, mesma bosta para nós. Para nós é a mesma bosta. Tá? Ô Luiz, seria, mas o que eu tô falando é o seguinte: troca de calor. Calor tá saindo de uma pessoa indo para outra. Entendeu? A pessoa está emitindo radiação térmica. É isso que eu tô falando. Ele emite radiação. Termologia, exatamente, G. Estuda as temperaturas. Aí vai termometria. Aí vai termometria, dilatação, calorimetria e termodinâmica. Tá? Rafa, depois a gente falou sobre isso, sobre essa questão. Ô, Maria Antonieta, isso daí depois a gente vai conversando no cursinho. A gente vai conversando, tá? Durante as aulas. Tá? Vamos lá. A última. Ô, Rafa, vamos lá. Transmissão de calor por radiação ou por irradiação. É a transmissão através de ondas eletromagnéticas. É a única que pode acontecer no vácuo. Quer dizer que ela só vai acontecer no vácuo? Não, pode acontecer. É aquela transmissão de calor, né? Que só de você chegar perto, você não precisa nem estar muito perto, nem encostar para sentir que está quente. Igual, por exemplo, o fogo. Tem um fogo rolando ali. Você chega com a mão perto, ele está emitindo radiação. Você sente que ele está mais quente. Por exemplo, o Sol está lá longe, lá na PQP. Ele emite radiação térmica. Então ele esquenta a Terra através dessas ondas eletromagnéticas que ele libera. Entendeu? A convecção, Murilão, é através de fluidos. Através de fluidos. O fluido mais quente, ele tende a subir. E o mais frio desce. E aí ele vai circulando ali até que tudo fique na mesma temperatura. Então, o quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. Até atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Não, Ian, você não precisa. Qual seria o exemplo? A água fervendo é um exemplo. O ar-condicionado é um exemplo da convecção. Por isso você põe. Tá? Por isso você põe o ar-condicionado em cima, porque resfria o ar quente que está em cima, o ar quente desce e sobe. O ar frio sobe. O ar frio desce, o ar quente sobe. O frio desce, o quente sobe. Para radiação, não tem. É vácuo. Pode ocorrer no vácuo. Falou em vácuo, você falou de radiação. É uma das palavras-chave. Tá? É uma das palavras-chave, seria o vácuo. Isso pode ocorrer no vácuo. Dentro de um iglu, sim, convecção. Porque ali você tem ar, né? Então ele vai permanecer naquela troca ali. Tá? Vamos voltar. Professor, exato, Maria Antonieta, tem diferença? Tem. Como eu disse, os vestibulares, nenhum vestibular vai trazer como pegadinha, tá? Mas tem diferença. Radiação é quem emite. Exato, Murilão, exato. É um dos exemplos práticos no dia a dia de temperatura, tá? Mas voltando. Radiação é quem emite. O Sol emite radiação térmica. Irradiação é quem recebe. A Terra é irradiada pelo Sol. Tá vendo? Então, para se ter a irradiação, tem que ter a radiação. Alguém emite, alguém recebe. Então, tem diferença? Tem. Na prática, no meio da questão, não vai ter. No meio de uma questão radiação e radiação, ele não vai te pegar, ele não vai trazer como pegadinha. Tá joia? Vamos ver se vocês entenderam então, gente? Vamos fazer uma questão então. Vou soltar uma enquete. Quero que todo mundo responda essa questão aqui na enquete, hein? Enquanto vocês respondem, eu vou lendo aqui, ó. Fluidos, Maria Antonieta, líquidos e gases. Fluido, qualquer material fluido é aquele material que se adapta ao recipiente. Você coloca ele no recipiente, ele vai se adaptar àquele recipiente.
Por exemplo, é igual a água. Você coloca água líquida num pote quadrado, ela vai ocupar aquele recipiente quadrado. Você muda para um pote redondo, ela vai se adaptar ao recipiente redondo. Você muda para um triângulo, ela vai se adaptar àquele triângulo. Concorda? Fluido é tudo isso. É tudo que se adapta ao recipiente. Então, quando falar em fluido, são líquidos e gases. Tá joia? Maria Paula, vamos lá. O pisma, esse aqui seria muito clichê, mas ele só trouxe garrafa térmica uma vez na vida, tá? Não há, eu acho que pode aparecer? Pode, porque os vestibulares gostam de trazer a garrafa térmica, principalmente aqui ele trouxe todos os pontos. Às vezes trazer um ponto específico da garrafa, numa questão teórica tal. Então, assim, pode aparecer, sempre pode. Essa questão, inclusive, é do PISME, tá? Ela é do PISME. Mas eu gosto da questão da garrafa térmica porque dá pra gente lembrar de todos. De todos. Porque ele sempre traz uma questãozinha teórica de. Eles sempre gostam. E, por exemplo, o Enem, que muitos aqui vão fazer o Enem, principalmente como treineiro e tal, ainda não trouxe garrafa térmica nos últimos 15 anos, sabia? O Enem tem 15 questões, 2 questões normalmente de calorimetria por ano, e nunca trouxe garrafa térmica. Eu fiquei impressionado. Porque a maioria dos vestibulares, você fala de calorimetria, já citou garrafa térmica um dia, né? É uma questãozinha clichê. O Enem ainda não. Vai que esse ano a gente tá falando aí, ó. Vai que ano que vem, que é o ano de vocês lá no Enem, fazer o Enem a Vera, ele traz essa garrafinha térmica aí pra nós. Ixi, tem D, tem C, tem B. Ó, estão entre D, C e B, pelo que eu tô vendo. A Lara do Beat tá de D. A Nicole vai de C, a Isa vai de D. É. Fui de D também. Posso fazer? Posso fazer? Vou deixar a enquete aberta enquanto eu leio. Quando eu começar a falar, quando eu começar a falar, eu já explico. Aí eu já fecho a enquete, tá? A garrafa térmica de uma determinada marca foi construída de forma a diminuir as trocas de calor com o ambiente, que podem ocorrer de 3 processos: condução, convecção e radiação. Dentre as suas várias características, podemos citar. Vou fechar a enquete, vou liberar o resultado da enquete, vou fechar a enquete. A maior parte das pessoas marcou a letra D. Teve C, teve B, mas a maior parte marcou a letra D. Vamos lá. A ampulha interna da garrafa é feita de plástico. Gente, o plástico, vamos lá. Plástico é um material sólido. Ele também é o que a gente chama de isolante. Ele é um material isolante. Tanto que, por exemplo, o cabo de muitas panelas é de plástico. O cabo de panelas são de plástico. Para quê? Para você não queimar a mão. Então, o plástico, ele é um isolante térmico. Ele não conduz energia, e calor é energia. Então, baixa condutividade térmica. Perfeito, Maria Paula. Então, se o plástico ele tem essa baixa condutividade, ele é um isolante, o que não vai acontecer por ali? Não vai acontecer o quê? Condução. É porque ele pergunta, ó, assinale a alternativa que corresponde ao processo de calor e se quer evitar. Então, o que eu quero evitar com essa característica? Então, se a ampola ela é um isolante, ela é sólida, eu estou evitando o quê? Eu estou evitando o quê? Condução. Olha, a gente podia matar aqui também para aqui, ó. 2. A ampola possui paredes duplas, e entre essas paredes é feita vácuo. Gente, qual a única forma de troca de calor que pode ocorrer no vácuo? A única que pode ocorrer no vácuo é a
irradiação ou radiação. Então, pera, se só a radiação pode ocorrer, se eu colocar vácuo, eu evito qual? Eu evito a condução e eu evito a convecção. Então, eu evito essas duas trocas de calor só com vácuo. Então, resposta já chegando na letra D. Ó. Chegamos na letra D. Vamos ficar aqui, vamos calmar. E3. A pegadinha é o evita. Exato, Thiago. A pegadinha ele é o evita, cara. Esse era o detalhe, por isso eu até grifei ele aqui. A3 é o seguinte. Exatamente. Por isso que você achar deu ruim. Por isso que às vezes você abre, se você não vedar bem a parte de baixo, dá ruim. Né? Ó, a superfície interna é espelhada. Gente, espelho. Vamos lá. Quando a gente vai estudar lá ótica, vamos lá para ótica agora, lá para ótica. O que acontece? Ótica ondulatória também. A gente fala o seguinte: luz é uma onda eletromagnética, tal qual o calor. Ok? Luz é uma onda eletromagnética, igual o calor. A gente tem um espelho, o que acontece com a luz no espelho? Ela bate no espelho e retorna. Ela reflete. Uf, bateu, voltou. Ela reflete as ondas, reflete essa energia. Então você pensa que eu teria uma garrafa, ó. Vou tentar desenhar uma garrafa térmica aqui, ó. Só a parte de dentro, tá, gente? Só a parte de dentro. Cai. Cai, ó. Cai. É matéria da física 2. Óptica já era e ondulatória entrou ano passado no novo conteúdo programático. Ó, você tá cheio de fluido aqui dentro, ó. O que acontece? Como isso aqui é espelhado, a onda de calor, ó, ela sai, bate aqui, é espelhado. Então ela bate e retorna, ó. Bate e retorna. Através dessa onda, então, a superfície espelhada, ele evita a radiação. Por quê? Ela espelha essa radiação. Sabe o que a gente usa muito isso aqui? De espelhar essa radiação? Sabe onde que a gente usa muito isso? A gente não, né? A gente não. Mas onde as pessoas usam muito isso? A2, a parede dupla. Estufa também, Larinha, mas eu vou citar um outro exemplo. A parede dupla, entre as paredes, é feito vácuo. Ok, Lucas? Então, tipo assim, ó, aqui tá a parte espelhada. E aí, do lado de fora da garrafa, tem essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? O café vai ali dentro. Aqui é vácuo. Ok? O vácuo, ele evita o quê? O vácuo, ele evita o quê? Pera, se do vácuo, a única que pode ocorrer no vácuo é radiação, então se eu colocar vácuo, eu vou evitar a condução e a convecção. Porque as duas não acontecem no vácuo. Tá? Ocorre na tampa condução, Camila. Condução e convecção, né? Da tampa é as duas. Tá? Mas é principalmente por ela ser de plástico, ela é isolante, ela não permite que troque calor para o meio externo. Tá? A tampinha. Tá? Voltando aqui, voltando. Sabe onde a gente usa muito isso? Você já viu que lá, por exemplo, lá no deserto, vamos pensar no deserto? O pessoal que está no deserto usa roupa de frio, velho. Usa aquelas roupas que tampa até a mão se bobear. Mas é roupa branca. Mas é roupa branca. Por quê? Porque a cor branca, a cor clara, ela faz a mesma função do espelho, né? Quando a gente vai falar de óptica, vocês vão ver lá em óptica, ela reflete ela tende a refletir toda a radiação. Toda onda eletromagnética, ela tende a ser refletida pela cor branca. Então, quando você vai para o deserto e a cor preta absorve, exatamente. Então, quando você vai para o deserto todo de branco, vem a luz do sol, aquela radiação do sol. Ela bate na sua roupa e ela, a maior parte, reflete. Então, você não superaquece. E à noite é muito frio no deserto. Então, você mantém o calor interno, porque você vai emitir radiação térmica, só que ela vai bater na sua roupa e volta para você. Então, ela evita essa troca de calor. Ela não permite essa absorção, ela impede essa troca de calor de um meio com o outro.
Por que que ela não pode evitar a convecção? Ela pode, Cauã. Só que aí você está falando de evitar o líquido sair, entendeu? Você não está evitando, na garrafa de café também não seria, a questão de ser clara, depende da parte de fora. Espelho, ele reflete radiação, Giovana, ele reflete, tá? Mas voltando, Caicão, por isso que fala que roupa preta esquenta, por isso que o pessoal fala, você é doido com roupa quente nesse calor, né? Mas voltando, aqui nem Kaique, né? Ô, Cauã, pode explicar por que da parte do vácuo? Ô, Ju, porque condução e convecção não acontece no vácuo. Entendeu? Condução e convecção não acontece no vácuo. Para ter condução, eu tenho que ter meio sólido, eu tenho que encostar. E para ter convecção, eu tenho que ter fluido. Então, o vácuo é ausência de matéria. Entendeu? Vácuo é ausência de matéria. Então, não tem nem sólidos, nem fluidos para poder trocar calor. Por isso que evita condução e convecção. Tá? Quando você usa uma cor colorida, ela só vai absorver a cor daquela roupa e o resto vai perder. Exatamente, Thiagão. Exatamente. A gente estuda muito disso em óptica, tá? Peraí, deixa eu voltar lá do Cauã. Ô, Cauã, voltando aqui. Ó, gente, eu tenho TDAH, se ficar digitando aí, eu vou ficar lendo tudo, vou perdendo aqui. Calma aí. Cauã, por que não seria convecção ali? Quando você pensa na convecção, sim, ele evita a água evaporar. Ele evita o líquido evaporar. Vamos pensar assim, eu concordo com você. Porém, ele não está evitando literalmente a troca de calor. Ele só está impedindo que o líquido evapore. Entendeu? Ele não está necessariamente para evitar a troca de calor. O fato dele ser um objeto sólido isolante, o foco principal é evitar a condução. Que passe ali para encostar. Tá? Aí seria o principal. Porque se a gente tirasse a tampa, realmente o fluido ia sair. Mas ele ia sair matéria. Não ia ser só trocar calor, ia sair matéria junto. Qual a relação disso com ilhas de calor? Explicar três. Vou explicar três, vou explicar a relação com ilhas de calor e vamos fazer mais um exercício. Calma aí. Então, a três. O que acontece? Espelho. Ok, Rafa? Ok? O que as superfícies espelhadas fazem? Elas refletem ondas, principalmente eletromagnéticas. Tudo bem? Igual a luz. Se você bota um espelho, ó, tem até um espelhinho aqui, ó. Eu estou refletindo toda a luz ali, por isso que você consegue enxergar. Ok? Então, o que acontece quando uma radiação térmica bate na luz? Ela bate e ela volta. Então você pensa, eu emiti radiação, bateu na parede e voltou para mim. Então eu evito que eu lhe perca calor por radiação, entendeu? Elas batem e voltam. Toda a vida. Aí bate na parede, na outra e volta. Bate na parede, na outra e volta. Vai voltando pro líquido. Aí fica aprisionado ali dentro. E aí me perguntaram, o que isso tem a ver com ilhas de calor? Sabe o que acontece? Aí agora vamos linkar aqui lá com a geografia, então. Vamos linkar com a geografia. Né, João Vitor? Nós vai lá para a geografia agora. A ilha de calor, ela basicamente, ela é o quê? Ela é um local extremamente quente. Nós temos uma quantidade absurda de emissão de gases, muitos prédios que vão fazer aquele acúmulo de calor. Então, ele cria como se fosse uma estufa. Cria como se fosse uma estufa. E ele só vai absorvendo. E aí você pega muito prédio, concreto, isso tudo vai absorvendo calor ali. E aprisiona. E aí a gente linka até mais. Por que chove muito? Chove muito nas regiões de ilha de calor. Porque está muito quente. Então chega ali aquela brisa, né? Aquela nuvem, aquela corrente de ar frio, que é aquela água, aquela nuvem ali, cheio de água, a gente pega e esquenta aquela água, aquela nuvem. Ela sobe. Quando ela sobe, ela chega numa camada de ar frio, que é a atmosfera. E aí ela precipita, ela esfria, ela volta a ser líquida e precipita. Por isso que chove muito, principalmente nos grandes centros. Grandes centros chovem pra caramba. Meu Deus. A gente vai linkando uma coisa na outra. Física está em todas as matérias, gente. Agora, questãozinha do ano passado, eu quero que vocês matem só com o enunciado, sem pensar muito. Essa aqui é sem pensar duas vezes. Essa é do Enem do ano passado. E olha,
As do Enem, eu gosto de ter dados. Eu tenho dados. Tenho vários dados em casa. Quero. Quilo igual a 1000. Quero. Ô, IG, lembra que lá no início da aula você falou quilo igual a 1000? Quilo igual a 1000? Pra mim apareceu de novo a mensagem. Apareceu do nada de novo aqui na minha tela a mensagem. Do nada. O IG me manda um quilo igual a 1000 do nada. Aí, tá meio errado isso aí. Aí eu fui caçar aqui no Capitão e não mandou de novo. Calma aí. O que eu vou falar para vocês, gente, a taxa de acerto dessa questão do Enem no ano passado. Ó, e vocês vão se surpreender, tá? Vocês vão realmente se surpreender. Não, não é tão baixo também não, G. Mas eu fiquei muito surpreso, cara. Eu fiquei muito surpreso quando eu olhei. Porque, para mim, era uma questão fácil. Gente, de todo mundo que fez o Enem, apenas 14% acertaram. Margem de erro de 2%. Foi, Elias. Foi. Confundiram muito com a imagem do Sol. Alguns confundiram com a imagem do Sol, outros confundiram por ser o coletor. Aí pensar no sólido. Aquecedores solares. Eu vou responder assim que eu chegar lá, eu fecho a enquete de novo. Ó, aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento da água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento de água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então tá aqui, ó. O processo pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores para o reservatório é a... Vou fechar aqui. Gente, vamos lá. Aqui é o coletor, ok? Aqui é o coletor. Do Sol para o coletor, radiação. Do coletor para essa serpentina aqui, ó, a gente pode pensar em condução. Exato, Sara. Falou de água. Falou de fluido, a gente já vai buscar logo uma convecção. Por quê? Agora pensa. Olha aqui, ó, ele até ajudou a gente, ele até ajudou. Olha só. Aqui é o reservatório, aqui é o coletor. A gente quer a troca de calor. Olha aqui, ó. A água fria descendo, passa pelo coletor, a água quente subindo. O frio desce, o quente sobe. O frio desce, o quente sobe. Inclusive, quando a gente olha aqui no coletor, ó, ele mostra, ó, a parte de baixo tá azulzinha, é água fria. A parte de cima que tá quentinha é água quente. Então, pera, quem faz a troca de água? Aí, ó, quem faz a troca de calor do coletor para o reservatório é a água. Como na panela, é a água. Então, a água fria desce, esquenta, sobe. A fria desce, a quente sobe, a fria desce, a quente sobe. O mais denso é a água, sempre, né? Não, o mais denso, no caso, é a água. A água fria, IG. O frio é mais denso do que o quente, tá? O frio é mais denso do que o quente. Então, nós estamos falando de fluido, estamos falando de convecção. Convecção, né? Gente, dessa prova, 14% das pessoas que fizeram essa prova acertaram. Isso no dia do Enem. Eu acho muito baixo. Acho muito baixo. Muito baixo. Real. Real oficial, acho muito baixo. As de eletro são altas, a taxa acertou, Elias.
É gostoso de fazer que são altos. Tá? Pode falar, Laís. Não entendeu, Laís? Você concorda comigo, Laís? Quem está levando calor do coletor para o reservatório é a água. Concorda? Porque olha só, a água fria sai do coletor e desce. Esquenta e sobe. Então, quem está transmitindo calor é um fluido, não é? Qual troca de calor? O mais denso sempre embaixo. Exatamente, Jean. Quem está transportando calor é um fluido. Quando a gente fala de fluido, o que acontece? Qual que é a troca de calor por fluidos? Convecção. E principalmente. Exato. Ô Luiz, pode até conduzir, cara. Pode até conduzir. Mas é ele que é a principal, né? Aí nesse caso a gente pega a principal. E aí, olha só. E principalmente, olha só. Ele me mostra que a água fria, ela desceu para o coletor. E ele me mostra que a água quente subiu. Aí é o que eu falei pra gente lembrar. Falou em convecção, você vai lembrar. O quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. Então, convecção. Falou em convecção. Quente sobe, o frio desce. Aí seria irradiação. Exato. Kaique, só para confundir, cara. Aí seria irradiação, radiação. Certo. Tá? Se fosse do Sol para o coletor. Exatamente, Sarinha. Tá? Tranquilo? De boas? E aí, gente? Obviamente. Exato, tem que olhar todo enunciado. É detalhezinho, né, Dudu? Obviamente, né? E quando a gente fala, eu tô falando de troca de calor. Não tô falando de troca de calor com vocês. Calor passa de um corpo para outro, de um corpo para outro, de um corpo para outro. Não tô? Vai passar uma quantidade aleatória? Ah, quero doar 20. Quero doar 30. Então, o que acontece? Quando nós falamos, né, de troca de calor, a gente tem que aprender a quantificar isso. E quando a gente quantifica, isso, gente, olha o que eu vou falar, que eu vai falar. Eu odeio falar isso, tá? Eu odeio falar isso. Mas duas fórmulas você tem que lembrar. Duas. Pelo menos duas. São três que existem, mas pelo menos duas tem que lembrar. Que é as fórmulas de quantidade de calor. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é o famoso que macete ou que moleza. Pedro, essa daí também é. Da capacidade térmica é legal. Mas o que mais quer é que macete e que mole. Tá? Por quê? Quando a gente fala de troca de calor, vamos pensar comigo aqui agora, te expedito. Você tem algum lugar de ferro e algum lugar de madeira que você consegue com a mão? Agora. Bora. Tem no seu quarto? Coloca a mão para mim. E vocês concordam comigo? E o objeto de ferro, ele parece estar mais frio? Do fluxo, nunca lembro, nem lembro de Kaiju. Não parece mais frio? Por quê? Porque o ferro, ele é um excelente condutor. Vamos colocar assim, é um excelente condutor térmico. Então, quando a gente encosta, vai calor muito fácil da nossa mão para o ferro. Diferente da madeira, que é um péssimo condutor, e vai pouco, é um mau condutor. Isso também tem muito a ver com o que a gente chama de calor específico. Por quê? Calor específico é uma propriedade de cada material. Cada material tem o seu. Por exemplo, a água da água é por exemplo. Né? O calor específico é o que vai ditar, né? Os isolantes têm, nossa, muito alto, tal. Exato. Exatamente, Dudu. Mas eu nem vou comentar da fórmula aqui por enquanto, tá? Vou comentar quando eu falar de calor sensível, que é mais fácil. Tá vendo? Então, calor específico, eu quero que você lembre o seguinte: é uma propriedade de cada material. O ferro tem o seu, o plástico tem o seu, a madeira tem o seu, a água tem o seu. Isso é uma propriedade. Então, se eu falar que é a água no estado líquido, ela tem e é isso. Propriedade de cada material, um pouquinho, ó. Em cada estado físico. Então, se a água é líquida, a água
Água pura, líquida. Não importa de qual é. Não, Camila. Não, não. Não, não é cobrado, tá? A água, por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, do gelo, meio. O gelo tem um calor específico menor do que da água líquida. Tá? Então, a propriedade de cada material. Professor, tá. Ele tá ligado, gente, a quantidade de calor que eu preciso doar a um corpo para variar em 1 grau, 1 grama da substância. Isso é calor específico. Então, eu falei de calor específico, eu vou associar diretamente a variação de temperatura. Falei em calor específico, vou falar de variação de temperatura. Tá? E aí é onde a gente entra no tópico ΔT ou Δθ, né? Variação de temperatura. É onde a gente entra no tópico do calor sensível. Calor sensível é a quantidade de calor que a gente tem que doar para variar aquela temperatura. Ô, Vitor, eu vou passar de capacidade térmica, mas se você souber uma, você sabe todas, porque as outras são variação da primeira. Entendeu? Então, quando nós falamos de calor específico, a gente vai estar falando diretamente de varia apenas a temperatura do objeto. Então, quando eu estiver falando de fornecer calor ou de retirar calor de um corpo, de modo que ele vá trocar apenas a temperatura, estamos falando de calor sensível. E quando falamos de calor sensível, tem uma fórmula muito fácil e tem um macetinho, né, gente? Famoso que macete. Quantidade de calor é igual a M, que é a massa de substância, vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Posso dar uma dica, que é macete, né? Posso dar uma grande dica, gigantesca? Posso. Gigantesca da fórmula? Delta parece A, não é um triângulo mesmo. É um triângulo. Nada mais. Triângulo maçônico. Pintar assim para não parecer um A, tá? Calma, gente, só para não parecer um A. O triângulo. Pronto. Qual que é o macete? Professor, se eu não lembro do macete, eu não lembro da fórmula. Quando a gente isola o calor específico, é uma propriedade do material e tudo, aí ele vai te dar a variação de temperatura, ô Vitão. Tá? Mas vamos lá. Quando você tem essa fórmula, você vai trabalhar com calor específico. E a unidade de medida de calor específico, né, a gente vai isolar, olha, eu vou isolar ele aqui, ó. Então, calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes variação de temperatura. No sistema internacional, vamos lá, vou pintar de laranja que é sistema internacional. Energia é joule, massa, quilograma, e temperatura é em Kelvin. Tá? Sistema internacional é joule. Agora, qual que é o usual? O usual que a gente mais usa é quantidade de calor, energia em caloria, massa em grama e temperatura em graus Celsius. Então, o que acontece? Quando a gente pega a unidade de calor específico, olha, quantidade de calor, caloria, dividido massa, grama, temperatura, graus Celsius. Tá vendo que a unidade de calor ela é uma unidade complexa? Ela é uma unidade composta por 3 unidades? Tá vendo? Unidade composta. Sempre que o PISM ele mexe com calor, ele vai te dar o calor específico da substância, e aí se você olha isso daqui, ó, da mesma forma que eu fiz para chegar na unidade, você faz o oposto e chega na fórmula. Da mesma forma que eu fiz. Ué, caloria é energia, quantidade de calor. Grama é massa. Grau Celsius é temperatura. Você consegue fazer o caminho inverso. Então, ou ele vai te dar, e ele te dá a unidade de medida, ou, quando ele te pede para você achar o calor específico, ele te fala em qual unidade que ele quer. Então, dá para você achar só pela associação. Com a própria unidade de medida, você já sabe a fórmula. Tá? Acho que macete é fácil de lembrar.
Mas aí me perguntam, putz, Expedito, o calor sensível, que macete, ele serve somente para mudar a temperatura. Só que se eu for fornecendo, por exemplo, se eu pego um bloco de gelo, vou fornecendo calor para ele estava a -10. Ele vai esquentar de -10 até zero, chega em 0 graus Celsius, ele derrete, ele troca de estado físico, correto? Aí entra o que a gente chama de calor, deixa eu pular isso aqui, calor latente. O calor latente, né, ele serve apenas para mudar o estado físico. Professor, mas então, na física a gente só vai estudar substância pura? Lembra lá da química? Fala de termoquímica? Lembra? Não, esse é o calor latente. Capacidade térmica eu vou voltar, Matheusão. Eu vou voltar para poder explicar, porque eu vou explicar ali num detalhe. Tá? Lembra lá da química, quando a gente fala substância pura, né? Ela mantém temperatura. É em fluxo. E é em fluxo, tá? A temperatura, a questão, quando é substância pura, quando ela está trocando de estado físico, ela mantém a temperatura. Na física, a gente só considera a substância pura. Tá? Só consideramos substância pura. Então, gente, o calor latente, ele é muito simples. Olha que moleza, ó. Olha que moleza. Olha que mole. Quantidade de calor que eu forneço é igual a massa vezes o calor latente. Tá vendo? E isso aqui só muda o estado físico. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E aí me perguntaram, professor, e a capacidade térmica? A capacidade térmica, ela vem com uma fórmula que é muito simples. Ela é muito simples. Ela é o quanto de calor, capacidade térmica, C maiúsculo, tá, gente? O quanto de calor eu tenho que fornecer a um corpo para variar sua temperatura. Eu gosto de falar com o aluno o seguinte, olha só, tá falando de temperatura, não tá? Não tá falando de temperatura? Não tô falando de temperatura? Esse aqui é a variante dele. Claro. Não tô falando de temperatura? Qual a fórmula de quantidade de calor que a gente trabalha com temperatura? Qual que é a fórmula? A gente trabalha com temperatura. O que macete é o calor sensível, não é? Então, olha só. Quantidade de calor, então, é M, C, delta T. Dividido por delta T. Gente, delta T por delta T, o que a gente faz? Corta aí, corta. Então, se você quiser lembrar que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, ótimo. E aí, sabe o que eu gosto de falar para o aluno lembrar? Capacidade térmica, calor específico é uma substância, é uma propriedade do material. Concordam comigo? Não, não. Tá? Eles estão atrelados, eles andam junto, tá? Não, é tudo temperatura, aqui também é temperatura. Aqui é temperatura, aqui eu não tô falando de fluxo não, ô Vitão. Aqui é temperatura e temperatura, os dois aqui. Tá? Já? Então vamos voltar aqui. Então olha só. Você me perguntou, o que o Thiago falou? No calor sensível não existe capacidade térmica? Thiago, é o que eu tô falando. Um anda junto com o outro. Um tá sempre andando junto com o outro. Dentro da fórmula de calor específico, a gente não vai falar, né, da capacidade térmica. Mas um está sempre junto com o outro. Porque o calor específico, ó, a capacidade térmica, né, ela é a quantidade de calor para variar a temperatura. Então, se eu falei de variar a temperatura, esse calor ele é o sensível. Entendeu? Então, um está atrelado ao outro, não necessariamente está um dentro da fórmula do outro. Tá? Mas vamos voltar aqui, depois eu volto nas dúvidas ali, só para a gente não cortar o raciocínio. Então, olha só. O que eu gosto de falar? M massa. Massa, tá, Maria Antonieta? Eu não botei aqui não, mas o M é a massa. Deixa eu colocar aqui, ó. M de massa. Maria Paula, mas é exatamente isso. Exatamente isso. O que você vai lembrar? Lembra? O calor específico não é uma propriedade do material, não é?
Se é ferro, não importa quanto de ferro for, o ferro vai ser aquele calor específico. Se é água, eu posso ter 1 grama de água, 1000 gramas de água, que vai ser aquele calor específico. Quando eu falo de capacidade térmica, eu vou relacionar a massa. Porque pensa comigo, o que é mais fácil de esquentar? 1 grama de água ou 1 quilograma de água? O que é mais fácil? Mais fácil. 1 grama. Porque tem menos massa, não é? Então a capacidade térmica, ele está diretamente ligada à massa. Falou em capacidade térmica, vai estar diretamente ligado à massa. Ó, massa vezes calor específico. Ô, Sara, não. Os dois podem ser para qualquer tipo de substância, tá? A gente pode falar de calor específico e de capacidade térmica para sólidos, para líquidos, tá? Vão sim, Paulão, vão sim, tá? Calor específico não depende da massa, OG. Ele não depende da massa. Ele é uma propriedade do material. A capacidade térmica, o C maiúsculo, é capacidade. Isso aqui é capacidade. Entendeu? Ué. Não, o calor específico é uma propriedade do material. Tá? Como questão não, tá, Julinha? Tá? Oi, G, mas voltando. Ele tá na fórmula, sim. Só que o calor específico não depende da massa. Se eu tenho 1 grama de água, 2 gramas de água, 100 gramas de água, o calor específico da água é o mesmo. Agora, se eu mudo o tipo de água, era uma água pura, virou uma água salobra, pode variar o calor específico. Só que o calor específico ele não depende da massa, entendeu? A capacidade térmica depende. Ele só depende do material, entendeu? A fórmula de calor específico, Maria Antonieta, é o que macete, tá? É o que macete. Ele vem daqui, ó. Então, você isola o C aqui, ó. Só você isolar o C. C igual a Q sobre M vezes delta T. É a mesma coisa, tá? Aí você lembra do que macete, tá? Não, IG, não vejo. Tá? Não vejo. Pode, exatamente. Aí, ô Giovana, vamos lá. Calor específico. Calor específico e calor sensível, muitos livros trazem até como sinônimo, tá? Muitos livros trazem até como sinônimo. Mas o calor específico, você vai pensar que é a propriedade daquela matéria, daquele material. Então, se eu falei água, calor específico é X. É 1, por exemplo. Se eu falei gelo, é meio. Entendeu? É propriedade do material. Calor sensível, a gente vai falar mais da quantificação do calor. Quanto de calor que eu vou doar. Sabe? É específico de algo. Exato. Tá? Exatamente, Maria Paula. Então vamos lá, Iago. Calor específico e calor sensível, como eu disse, eles podem ser utilizados até como sinônimos. Vão compartilhar a mesma fórmula, tá? O específico é algo específico de cada material. O sensível é aquele tipo de cálculo, né? Aquela quantidade de calor que vai apenas mudar a temperatura. E o calor latente, ele é aquele calor utilizado para mudar apenas o estado físico. É o famoso que mole, é o que moleza. Tá? Tranquilo? De buenas? De buenas? Deixa eu voltar aqui na tela. Gente, eu queria ficar mais. Só que se eu fico mais, vocês não falam de português. Tá? Aí vocês não falam de português, que é uma matéria importante para vocês também. Né? Então, meu povo, a gente conversa mais depois. Faltaria falar de equilíbrio. Faltaria o IG. Só que nós temos 7 minutos, cara. A gente ficou muito na troca de calor, e aí não rola, eu não posso continuar, que senão atrapalha a próxima aula. Infelizmente, né?
Ô, Danielzão, só que aí eu atrapalho a próxima aula de vocês. O que eu vou fazer? Vou combinar com vocês, então, que depois eu gravo e mando lá, pode ser? Pode ser? Tem lá, Maria Antonieta, tem lá na lista, tá? Tem lá na lista, é só você mandar. É só você mandar a print do histórico mago, tá? Gente, mas todo mundo sabe, não é só isso que a gente tem a oferecer. Vocês já conhecem o cursinho, porque estão aí uma semana ouvindo falar dele, né? Ô, Vitor, eu não consigo falar dela agora, porque senão vocês não vão para outra aula. E eu também não consigo botar o long, entendeu? Não, Maria Paula, mas eu apareço nas revisões também, tá? Quem ainda não fez, quem não garantiu a vaga no intensivo, gente, 91% das vagas, isso antes de eu começar a aula foi esse valor que o Mago me passou. Então, tá só diminuindo, que madrugada, os alunos tá rolando. falta só 9%. Vai acreditando que falta 91%. Falta só 9%. O negócio tá. Gente, até iniciar a aula, nosso objetivo é não ter mais vaga. Né? Então, gente, tudo que a gente tem no curso, vocês já sabem, as aulas são ao vivo. Essa interação aqui. Maria Paula me acompanha. Maria Paula, você é do extensivo, não é? Maria Paula me acompanhou no madrugadão. No madrugadão é isso aqui. Os professores. Tem professor que eu falo que nenhum professor tem juízo, viu? Tudo doido, tudo doido. Então, assim, vocês vão me ver em madrugadão, vocês vão me ver em tudo que é lugar, porque eu sou onipresente, eu sou um ser onipresente no cursinho, tá? Vocês têm suporte total dos professores, vocês têm suporte dos monitores, tem mentoria também individual, que é muito bom. A Bia foi dormir no meio do madrugadão, não pode, isso não, Bia, fica magoado. Tá? Não, ô Pedrão, aí agora vou esperar a gente acabar a matéria, a gente faz mais um madrugadão mais intenso que esse, tá? Que aí vai todas as matérias. Então, assim, simulado mensal e completo. Então, gente, o curso vocês já conhecem, né? Vocês já sabem que o nosso método da prova é mais de 20%, é bem mais de 20% já. Né? Vocês sabem que o nosso método dá certo. Então, assim, é só vir, gente. Viu? Ó, tchauzinho. Nos vemos, quem for do intensivo. Nos vemos no intensivo, viu? Piso em 2 estou em todas as turmas, ó. Tchauzinho pra vocês, gente. Beijão, viu? Não, Maria Paula, porque eu sou ciumento, não tem com essa de madrugadão com o Xandão, não. Ou é comigo ou é com ele. Tá? Não vem com essa porque eu sou ciumento. Sou extremamente ciumento, porque vocês. Não, vocês ficam só. Ai, Xandão, ai, Xandão. Sou ciumento mesmo. Sou muito amigo do Xandão, mas eu sou ciumento. Então, é o meu momento. Madrugadão é o meu momento. Vocês não vêm com essa de querer dividir meu momento com ele, não. Tá? Tô brincando. Não, eu vou falar. Os próximos madrugadões a gente aparece. A gente junta, a gente junta. A gente junta exatas. A matéria bonita, que é a minha, com o rostinho bonito, que é o Xandão. Tá vendo? Gente, beijão pra vocês. Vão lá pra aula de português. Eu vou ali também tirar uma aguinha do joelho, pegar uma água, pegar um café, que eu tenho agora um aulão pro PISM 1, que eu espero que a energia dele seja tão gostosa quanto a de vocês, gente. Vocês têm uma energia muito boa. Agora mais. É por isso que eu falo, eu não posso ter férias, não, que eu fico com saudade. Tá?